Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,3% nesse pregão, voltando para baixo dos 47.650 pontos, essa faixa aí de suporte. Aqui no intraday um pouco mais bem vista, aqui uma região de fundos anteriores, que não chegou a funcionar como resistência, veio aqui para cima, agora voltou para esse patamar, então estou avaliando esse patamar aqui, como é que o Ibovespa vai se comportar nessa região, mas o fato é que temos aqui uma sinalização de baixa em cima do Ibovespa, a favor da tendência de baixa de curto prazo e também de médio prazo. O que traz alguma sinalização de recuperação após essa última hora de pregão, que foi bem ruim, 0,67% de queda só na última hora de pregão, de 1,3%, 0,67% veio na última hora, seria o Ibov retornar para cima dos 47.900 pontos. Enfim, gerar um fundo aqui pelo gráfico de 60 minutos, um sinal positivo de reversão dessa expectativa negativa deixada aí no encerramento do pregão de hoje. PETR4 rompeu ali o suporte, 14,44, ampliando esse movimento de baixo. Eu não vejo ainda como uma venda essa perda de suporte. Uma das possibilidades de arriscar uma venda no ativo seria a perda dessa mínima com stop acima da máxima desta última hora de pregão, seria uma alternativa. E pensando aqui numa possibilidade de o ativo montar um fundo ascendente devido a todo o seu cenário de tendência de baixo um pouco mais esticado, chance de gerar alguma movimentação ainda para cima, aqui uma correção um pouco maior dessa tendência de baixa de médio prazo, viria através do retorno da Petro para cima na terça-feira, ela vindo para cima dos 14,55, seria para mim um primeiro sinal positivo que poderia até trazer uma possibilidade de uma compra um pouco mais arrojada, um pouco mais ousada em cima da PETR4, compra mais de curtíssimo prazo. Vale 5, pregão de hoje, queda de 0,71% e engolfo de baixa, novamente na zona de resistência. Então é mais uma sinalização de que está com dificuldade em cima da zona de resistência, por mais que mantenha aqui uma tendência de alta de curto prazo que já vai ficando um pouco mais para indefinido, o ativo vai encontrando bastante dificuldade nessa zona de resistência, ou seja, há pressão vendedora aqui nesse ponto. Acima desse patamar, o próximo nível ficaria mais ali para 31,70, próximo nível de resistência da Vale 5. Aqui no intraday ainda permanece acima daquela região que para mim é um suporte até relevante na faixa dos R$ 30,69. Assim como a Petro bateu nesse suporte, volta aqui, assim até como o Ibov, né? Bateu ali, volta para cima da máxima dessa última hora de pregão, é um primeiro indício de reversão desta sinalização negativa deixada no pregão de hoje, e uma perspectiva de voltar ali a tentar romper essa zona de resistência aqui dela, um pouco acima aí de R$ 31. Outros ativos, os IN5, um dos destaques aí do dia, queda de 5,37%, confirmação de perda de 2 fundos anteriores, e inclusive mais de uma outra região aqui de suporte. O ativo vai caminhando para essa região aqui, uma outra região aqui de suporte na faixa dos 10, por volta de 10,70. Então ficou um pouco esticado para baixo, é fato no G60, mas a questão principal é que o ativo está em tendência de baixa de curto prazo. Então o primeiro indício de um repique de alta, até para atuar em alguma possibilidade de compra contra a tendência, seria mais tentar pegar o movimento do dia do que ficar comprado aí 5 dias ou mais na USIN 5. E isso aqui seria através do G60 a superação da última máxima descendente desse atual movimento de baixa do G60. LPL4 também perdeu uma região de suporte, vinha um tempão trabalhando ali em cima dessa região em torno de R$ 8,63, vem aqui de trás dessa região, já tinha se aproximado aqui tinha batido, aqui também tinha vindo para baixo, voltou rapidamente para cima, aqui se aproximou e tocou, aqui também, enfim, um patamar importante de suporte que foi perdido nesse pregão. Na quinta-feira passada veio para perder e se recuperou, mas agora efetivou um fechamento aí abaixo, trazendo uma perspectiva um pouco mais negativa do ativo. O que reverte essa expectativa deixada no pregão de hoje seria voltar aqui rapidamente para dentro da região aí de indefinição que ela tinha
aqui no curto prazo. Mas a perda da mínima do pregão de hoje seria 8,13, seria um indício mais forte de continuidade do movimento de baixo, principalmente se isso acontecer da seguinte forma aqui no intraday: sobe um pouco, fica um pouquinho ali, algumas horas subindo, e a partir disso, não necessariamente na terça-feira, pode ser de quarta-feira em diante, ela perde esses R$ 8,13, trazendo uma perspectiva ruim no curto prazo para LPL4, Eletropaulo. A BEV3, Ambev fechou ali com um candle de baixa, queda de 0,72%, chegou a montar um pivô de alta na sexta-feira, mas já voltou para baixo da região do topo que foi superada, até porque tudo isso aqui é uma zona de resistência para o ativo. Toda essa região que o ativo ficou travado aqui, tudo funciona como resistência. Então é um primeiro indício de enfraquecimento. A gente vê a dificuldade de continuidade da subida, chegou aqui nessa região de topo, deu uma patinada e agora ameaça ali uma queda. A perda da mínima de hoje reforça o início de um movimento aqui de queda para o ativo. Acredito que a ação possa dar uma engasgada um pouco maior nessa faixa aqui de preço, dentro do comportamento que ela vem tendo aqui desses últimos 2 pregões fortes de alta. Ela pode simplesmente dar uma freada e ficar travada aqui nessa região, mantendo aí um ponto mais de tendência indefinida de curto prazo para Ambev 3. Suporte um pouco mais importante na faixa ali dos 16,20, e a resistência imediata é essa em torno de 16,75, mais acima em torno de 17,5. Itube 4 também gerou uma sinalização negativa, ela tem uma resistência ali em 31,74, assim como a Ambev encontrou um ponto ali importante de entrada de pressão vendedora. A Itube também vem encontrando já há alguns dias, patinando ali na região de R$ 31,75 a R$ 32. Gerou uma sinalização negativa, conseguiu gerar um fundo ascendente, mas bateu de novo na região ali dos R$ 31,75 a R$ 32 e montou esse candle aqui, um engolfo de baixa no gráfico diário dela. A perda da mínima de hoje reforça uma chance maior de continuidade do movimento de queda. Ela retoma a tendência de baixa se romper os R$ 31,38, a mínima aqui deste pregão de quinta-feira, onde tem suporte justamente em 31 e 38 e depois um gap ali que ela tem na faixa dos R$ 30,18, gap aqui do gráfico diário. E por último, o Marfrig MRFG3. MRFG3 é um ativo que está em tendência de baixa no médio prazo. No longo prazo é um ativo que fez mínima histórica no ano passado, então o ativo já vem mal. De setembro para cá perdeu ali, já vem mal há mais tempo, mas perdeu a sua mínima histórica. Foi em setembro do ano passado, estou dizendo aqui outubro do ano passado, sendo mais exato, e ativo mantém essa perspectiva negativa no médio a longo prazo. Olhando para o gráfico diário, o que ela chegou a estabelecer como tendência de alta reverteu completamente e agora faz ali uma certa correção no tempo em formato ali de uma flâmula, um grande mastro aqui para baixo e uma flâmula aqui, onde já vai aumentando a chance, vai afunilando aqui na ponta desse triângulo e a chance de romper pelo menos a favor da sua tendência. Se eu fosse, mesmo que ela rompa para cima, se eu fosse traçar a operação de compra nesse ativo, eu daria preferência em buscar correções, usando estratégia de correção acima de R$ 4,12. E para venda, alguma estratégia de rompimento pode ser usada aqui na perda dessas mínimas, principalmente o suporte aqui de R$ 3,80, trabalhando com stop acima da máxima de um determinado candle, de determinado dia aqui do gráfico diário ou de uma determinada hora de pregão pelo gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.